Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, eu não ia gravar vídeo dessa matéria, mas pediram para eu gravar, principalmente na parte das contas. Eu falei assim, vou gravar de uma vez explicando, né, que é até bom para mim. Então tá, não sei se vai ser preciso, mas existe o teste diagnóstico 1 e o teste de diagnóstico 2. No caso, são duas, foi tipo assim, não deu para continuar a aula e a professora fragmentou. Eu não sei se vai ser necessário aqui, acredito que não. Mas vamos lá, né? O teste diagnóstico, gente, até anotei aqui que para a gente definir eles, a gente pode definir ele através de três conceitos. Primeiro, são testes que a gente faz para rastrear uma pessoa assintomática. Porque a gente sabe que possuem doenças que não apresentam sintomas. Então, geralmente, a gente utiliza testes diagnósticos para identificar essas pessoas que têm doença, mas essas pessoas são assintomáticas. A gente também pode utilizar eles no quesito deles serem. Como é que fala? Tá escrevendo? Não. Como que usa isso aqui? Ativado. Pronto. Para diagnosticar pessoas com suspeita da doença, para ver se a pessoa realmente tem a doença ou não. Aí a gente vai basear isso em sintomas ou sinais da doença em si. Ou também a gente usa o teste diagnóstico para avaliar a progressão da doença ou resposta do tratamento, para ver se aquela pessoa, a doença dela piorou ou se ela, vamos dizer, se ela está se curando com o tratamento, sabe? Então, o teste diagnóstico é para isso, para rastreamento de pessoas com doenças assintomáticas, diagnóstico da doença em pessoas com suspeita, a gente suspeita através dos sintomas e sinais, e avaliação e progressão da doença em relação se a doença está piorando ou se o tratamento está funcionando. Aí eu anotei aqui que quando a gente fala de teste diagnóstico, a gente não fala só dos exames laboratoriais, né? Que é o hemograma completo, bioquímica do licor, essas coisas, mas a gente fala também de um conjunto que, assim, automaticamente você já tem os sinais e sintomas, você já pode, a gente sabe que, opa, tem algum problema comigo no meu corpo. Então, assim, sinais e sintomas, é como se fosse um teste diagnóstico, né? Você sabe que você tá com algum problema e depois você vai procurar outros testes e tudo mais para realmente te diagnosticar com qual problema você tem, sabe? Então, quando falamos de testes diagnósticos, estamos falando não só de exames laboratoriais, como o hemograma completo ou bioquímica do licor, mas de qualquer conjunto de sinais e sintomas pode ser visto como um teste para o diagnóstico de uma determinada doença, sabe? Alguns testes, eles podem ser bastante sofisticados. Só que, assim, normalmente aqueles testes que são bastante sofisticados, excelentes, vamos dizer assim, eles são mais custosos, né? Eles são mais caros e não está acessível em todo lugar. Então, muitas vezes a gente acaba dependendo de testes diagnósticos que estão disponíveis no nosso local, que são aceitos para o indivíduo. Eles não são tão excelentes como aqueles famosos testes que a gente chama de teste de referência, ou se não teste padrão, né? Até o teste de ouro, né? Não é teste de ouro que fala. Referência de ouro, eu não lembro agora, alguma coisa de ouro. Alguns testes, por serem mais sofisticados e custosos, não são acessíveis a todos os locais e profissionais de saúde. Muitas vezes a gente depende dos testes diagnósticos que estão disponíveis e que são aceitáveis para o indivíduo. Esses testes podem ser menos eficazes do que os chamados testes de referência ou testes de padrão, que são os de maior precisão para o diagnóstico de determinada doença. Então, a gente sabe que os testes de referência ou padrão é aqueles que têm maior precisão, eles vão estar, vamos dizer assim, geralmente mais corretos quando está sendo direcionado para o diagnóstico de uma doença. Aí não é todos os lugares que tem o teste de referência ou teste padrão, por causa que deles ser mais caros em si. Então a gente acaba usando outros testes que não são tão eficazes assim. Então, olha só, quando a gente solicita um teste diagnóstico, o que a gente espera encontrar? Tem 4 possibilidades.
Ou a gente espera encontrar um verdadeiro positivo. O que seria um verdadeiro positivo? A pessoa realmente está com aquela doença. Ou pode ser um falso positivo, a pessoa deu positivo para que ela esteja com aquela doença, mas na verdade ela é uma pessoa saudável, ela não tem aquela doença, então seria um falso positivo. Deu um verdadeiro negativo, que no caso assim, fiz o teste, sei lá, para AIDS, deu verdadeiro negativo, ou seja, eu não tenho AIDS. Agora, mas pode ter a possibilidade de ter um falso negativo. Fiz o teste para AIDS, deu falso negativo. Significa que lá no teste deu negativo, mas eu tenho AIDS, eu tenho a doença, sabe? Então, olha só, o exame, o teste diagnóstico, ele pode ser o quê? O exame resultar positivo na presença da doença. Verdadeiro positivo. Positivo na ausência da doença, a pessoa está saudável. Falso positivo. Negativo na ausência da doença. Verdadeiro negativo. Negativo na presença da doença. Falso negativo. Sabe, seria mais ou menos assim. Aí a gente tem uma coisa que a gente chama de parâmetros medidos. O que seriam esses parâmetros medidos? Referem-se às medidas de validade de testes diagnósticos, ou seja, é para avaliar quão preciso é aquele teste tem de identificar uma doença. Então, nesses parâmetros medidos, o que a gente vai avaliar? A sensibilidade e a especificidade. Então, parâmetros medidos referem-se à medida de validade de testes diagnósticos, usados para avaliar a precisão de um exame em identificar corretamente pessoas com e sem uma determinada doença. Então, avalia a precisão, avalia se aquele teste identificou corretamente, se a pessoa tem aquela doença ou se a pessoa não tem aquela doença. Seria basicamente esses parâmetros medidos. E quais são esses parâmetros? Sensibilidade e a especificidade. Servem para avaliar as proporções de acertos dos testes. Os parâmetros medidos, né? E vai comparar os resultados do teste com a realidade. Então, se a pessoa tem presença ou ausente da doença. A sensibilidade e a especificidade, eles vão avaliar se o teste acertou ou não o diagnóstico, né? O que seria, então, a sensibilidade? A sensibilidade é a capacidade do teste de identificar corretamente os doentes. Então, é a capacidade de você ver, aquela pessoa está realmente doente. Tanto que tem até um exemplo aqui, um teste com sensibilidade de 90% detecta que 90 de cada 100 pessoas realmente são doentes. Então, lembra que a sensibilidade é a quantidade de pessoas doentes? Se deu 90% de 100, então 10% seriam meio que ignorados, né? 10% não estariam doentes e esses 90% estariam doentes. Eu até anotei assim, ou seja, 10% passam despercebidos. O teste ele dá negativo, mas às vezes a pessoa ela pode apresentar sim estar doente, entendeu? Mas quanto mais sensível o teste, ou seja, quanto mais a sensibilidade for maior, menor a chance de deixar um doente de fora. Tem poucos falsos negativos. Então, tem poucos, no caso, falso negativo é aquele que tem poucos casos que dá negativo para uma pessoa que realmente tem a doença, sabe? Então, a sensibilidade é a capacidade de identificar corretamente os doentes. Aí a gente mede quanto dos verdadeiros doentes o teste realmente conseguiu detectar como positivo. Então, mede quanto dos verdadeiros doentes o teste identificou como verdadeiro doente, sabe? Quando que a gente usa a sensibilidade? Ela é importante para quê? Até fiz aqui enorme, Importante quando não queremos um falso negativo. Quando a gente não quer que uma pessoa tenha doença e ela dá como negativo para essa doença no teste, sabe? Seria isso. Aí é utilizado quando há necessidade de diagnosticar uma doença potencialmente grave. Concorda comigo? Vamos supor que no caso lá da tuberculose, a gente vai utilizar o teste de sensibilidade para ver se a pessoa realmente tem tuberculose.
E assim, lembra que eu havia falado, quanto mais sensível o teste, menor a chance de deixar o doente de fora, sabe? Então, assim, se a sensibilidade for alta, significa que a pessoa realmente tem aquela doença. Então, é bom que para você entrar com medidas de prevenção, para que essa doença não se propague, né? Que no caso que eu citei da tuberculose. E é utilizadas para realizar o rastreamento de doenças em grupos populacionais. Então, a sensibilidade, ela é utilizada nisso tudo aqui. Capacidade de, entenda então, sensibilidade, identificar doentes. Aí a gente tem um cálculo, que era para eu ter apagado, mas tá, né? Nem sei de onde que eu tirei esse cálculo, na verdade, pra ser sincera. Acho que foi de um exemplo. Enfim, que era para mim ter apagado, mas a gente segue firme aqui. Aliás, eu vou apagar ele aqui. Não, deixa aqui mesmo. Olha só, qual que é o cálculo da sensibilidade? Assim, você pode tanto gravar a forma quanto entender. Assim, eu procurei entender para depois gravar a fórmula, só que quando eu entendi, eu já acabei gravando a fórmula. Como que é o cálculo da sensibilidade? Você vai pegar todos os doentes, todos os ignorantes, vai ignorar todos os que estão saudáveis. Então, assim, ó, quais são os doentes? Ó, sensibilidade. Os doentes, verdadeiro, ó, positivo para a presença da doença. Então, seria a letra A. E você vai comparar com Você vai pegar, tipo assim, todos os verdadeiros doentes e você vai comparar com todos aqueles que deu positivo. Então, o A é os verdadeiros doentes. Vou colocar VP aqui. VP. Verdadeiros positivos. Aí, você quer todos os que deu positivo. Então, verdadeiros positivos, mas na verdade, perdão, você quer todos aqueles que são doentes mesmo, verdadeiros positivos, mais o verdadeiro positivo novamente, e você quer mais, e você quer todos aqueles todos aqueles que estão doentes. Então, assim, a gente sabe que o falso negativo é aquele que realmente tem a doença, correto? Então, seria o verdadeiro positivo dividido para verdadeiro positivo, mais falso negativo. Eu até anotei aqui, ó. Separe os verdadeiros. Ó, peraí, cadê? Acho que é aqui, ó. Separe os verdadeiros positivos com o total de doentes. Foi o que eu falei, ó. Verdadeiros positivos dividido com o total de doentes. Verdadeiros positivos é a pessoa tá doente. E o falso negativo é que deu negativo pro teste, mas aquela pessoa, ela tá doente. Então, seria mais ou menos esse o cálculo, sabe? Aí, ó, entendi, ó, o exemplo que eu dei, ó. De 50 doentes, o teste identificou 45. Então, a gente sabe que 45 são os verdadeiros doentes. Então, 45 lá, verdadeiros doentes. Qual que seria o falso negativo? Se a gente tem 50 doentes, 45 para chegar a 50 é 5, correto? Então, deu como se 5 fosse falso positivo, como se não tivesse doença. Então, seria 45 dividido de 45 mais 5. Aí ficaria 45 dividido para 50, vai dar 0,9, multiplica por 100, porque a gente quer porcentagem, e vai dar 90%, sabe? Seria esse o cálculo. Aí tá, a gente continua. Então, esse, no caso, seria a sensibilidade, o cálculo da sensibilidade, o que é a sensibilidade, o que ela é importante para a gente. A gente agora já tem a especificidade. Se a sensibilidade é, no caso da gente querer os verdadeiros doentes, aqui na especificidade, a gente quer os verdadeiros. A gente quer os verdadeiros não doentes, a gente quer as pessoas saudáveis. Então, a especificidade é a capacidade de você identificar se aquela pessoa realmente está saudável, se aquela pessoa é uma pessoa saudável, sabe? Então, é a capacidade de identificar corretamente os não doentes. Mede quanto dos verdadeiros saudáveis o teste identificou como negativo, ou seja, mede o verdadeiro negativo. Expressa
a probabilidade de um teste dar negativo na ausência da doença. Importante para quê? Importante quando a gente não quer um falso negativo, um falso positivo, aliás. Muito importante para isso. Aí um outro exemplo, ó. Um teste com especificidade de 95 identifica corretamente 95 de cada 100 pessoas saudáveis. Ou seja, de 100 pessoas saudáveis, ele identificou que 95 são realmente saudáveis e 5% seriam as pessoas, aquele caso das pessoas, ou elas estão saudáveis ou elas estão doentes, né? Tem essa. É porque assim, entenda. Então, uma parte aqui que eu falo sobre isso. Um teste de sensibilidade e especificidade, ele nunca vai ser 100%, né? Infelizmente, não existe isso. Então, sempre tem uma margem de erro, mas o ideal é que a margem de erro seja pouquíssima, sabe? Aí aqui fala, olha, quanto mais específico for o teste, menor a chance de você classificar uma pessoa com verdadeiro positivo, uma pessoa saudável como doente. Então você vai ter poucos falsos positivos, sabe? Aí o cálculo é como se fosse o mesmo em relação à sensibilidade. Na sensibilidade, a gente queria todos os doentes. Aqui a gente quer como é que fala? Todos os saudáveis, né? Então seria, ó, vou tentar aqui de novo. Seria o seguinte. Então, ó, especificidade, a gente quer todos os saudáveis, então a gente vai pegar os verdadeiros negativos sobre os verdadeiros negativos mais os falsos positivos, porque se deu positivo e é falso, então a pessoa tá saudável, né? Então, falso positivo. Seria esse o cálculo, sabe? Aí eu peguei um exemplo aqui também, ó. Fizemos um teste e 72 pessoas atestaram negativo e 8 deram positivo, mesmo estando saudáveis. Então, a gente quer todos os saudáveis, correto? Então, a gente vai pegar todos os verdadeiros negativos, que são 72. Tá aqui. E vai dividir para os 72 também mais os falsos positivos, né? Quais seriam os falsos positivos? Justamente esse 8. Porque deu positivo, mas a pessoa é saudável. Então, vai somar isso, 72 vai dar 80, né? Aí você vai dividir 72 por 80, vai dar 90, 90%. Eu acho que eu fiz cálculo aqui errado. Quer ver 72 dividido por 80. Não, realmente tá certo, dá 0,9. Aí 0,9 por 100 vai dar 90%. Então, esse seria o cálculo, sabe? Você vai pegar, no caso da sensibilidade, você vai pegar todos os positivos, perdão, todos os doentes mesmo. E na especificidade, você vai pegar todos os saudáveis. Aí a gente tem aqui, ó, valores preditivos, positivo e negativo. O valor preditivo é muito importante porque a gente vai ter os cálculos desse valor preditivo também. Mas não é difícil não, é mamão com açúcar. Seguinte, os valores preditivos, eles servem para avaliar a probabilidade daquele resultado do teste estar certo. Então, assim, vamos supor que o valor preditivo positivo deu 90%. Então, o teste positivo, aquele doente que deu o teste positivo para a doença, tem provavelmente a chance de ter realmente aquela doença, porque, ó, o teste de probabilidade deu 90%. Agora, vamos supor que é o seguinte, o paciente fez o teste lá de, sei lá, herpes, tô chutando, tá, gente? Ou melhor, Covid. E deu lá que a especificidade dele deu 90% também. E o valor preditivo dele deu 90%. Se o valor preditivo negativo deu 90% e ele vai medir a probabilidade do teste negativo estar certo, quanto maior o valor preditivo, maior aquele teste está certo. Então, se o valor preditivo deu 90, então, e o teste deu como negativo, então a pessoa realmente, aquela pessoa que testou
para a Covid deu negativo, realmente não tem, no caso, a Covid, sabe? Seria mais ou menos essa lógica que a gente seguiria. Servem para avaliar a probabilidade do resultado do teste estar certo. Então, eles olham a situação do ponto de vista do resultado do teste, não da doença da pessoa, mas do teste. São particularmente necessários quando o resultado falso positivo pode lesar o paciente tanto físico como emocionalmente ou financeiramente. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que é o seguinte: você fez o teste lá e o teste deu que você deu positivo para, sei lá, câncer. Aí, para as pessoas que têm câncer, geralmente faz o quê? Quimioterapia, radioterapia, concorda? E eles são, vamos dizer assim, que são tratamentos agressivos, né? Então pode prejudicar você. Se você for uma pessoa saudável e deu um falso positivo e você não usou os valores preditivos para confirmar se aquele teste realmente está certo, você vai acabar se lesionando, né? Ou até mesmo serve, no caso, se você foi diagnosticado com uma doença em que o tratamento é caro, né? Aí se você faz esse tratamento, e você depois descobre que você não tem aquela doença, primeiro que você fez o tratamento à toa, e segundo que você gastou seu precioso dinheirinho, né? Ó, lembra que eu falei, ó, o ideal, o padrão ouro, ele não deveria ter resultados falsos, ou seja, deveria ser 100% de sensibilidade e 100% de especificidade, mas isso não existe, né? Então, assim, esses valores preditivos, eles vão ter justamente essa função. Assume-se para fins operacionais que o teste disponível capaz de produzir um melhor desempenho é o termo de sensibilidade e especificidade, é o padrão ouro, né? Mas a gente usa os valores preditivos para confirmar realmente se aquele teste ele foi um verdadeiro positivo, se ele foi um verdadeiro negativo, sabe? Seria mais ou menos isso. Então, gravem. Valores preditivos servem para saber se um teste positivo é realmente positivo e se um teste negativo é realmente negativo, sabe? Seria isso. Aí tem até um. Já. Tá, depois eu falo essa parte. Tem um cálculozinho pra gente fazer aqui, ó. Vamos lá. Com relação à dosagem de CKMB para pacientes com infarto agudo do miocárdio, considere. Só anotar aqui, eu comecei no 22,40, tá? Porque tem amigos meus que só querem ver o cálculo. 22,40, primeiro cálculo, tá? Com relação à dosagem de CKMB para pacientes com infarto agudo do miocárdio, considere um exemplo hipotético. De 100 pacientes estudados, 90 tinham infarto agudo do miocárdio. E o exame para CKMB foi positivo em 86, sendo que desses positivos, 80 realmente tinham a doença. Calcule a sensibilidade e a especificidade. Vamos montar a tabelinha então? Vamos colocar aqui, ó. Testes positivos e testes negativos, ficaria aqui embaixo. Olha só, o exame foi positivo para 86, então a gente sabe que 86 é verdadeiro positivo, correto? Sendo que desses 86 positivos, 80 realmente tinha doença. Então, na verdade, ele confirmou que 80 é verdadeiro positivo. E o seguinte, 80 realmente tinha doença. Na verdade, 90 tinha. Ele identificou, então, assim, 80 menos 90 menos 80, 10, né? Então, 10 seria como que fala? O falso positivo, né? Ou melhor, o falso negativo. Falso negativo, porque esses aqui têm a doença em si. Aí, a gente quer aqui o falso positivo. Falso positivo ficaria aqui. Falso positivo, ó. Foi positivo 86. Só que dos 86, 80 realmente tinha. Isso significa o quê? Que 6 não tinha a doença. Aí a gente quer agora os verdadeiros
os verdadeiros negativos, aliás, né? Os verdadeiros negativos. Olha só, a gente tem que 10 é falso negativo, então 10 realmente tem a doença. E 6 deu como falso positivo, então 6 não tem. 10 para chegar no 6 seria 4, né? Então seria 4 verdadeiros negativos. Aí o total ficaria aqui, aqui ficaria 86 e aqui seria 14, né? Eu acho que seria isso. Aí como é que a gente vai fazer o cálculo da especificidade e da sensibilidade? Olha só, a gente tem que lembrar. Peraí, só 14 aqui, ó. A sensibilidade, que é todos os doentes. Então, quais são todos os doentes aqui no nosso caso? O VP, né? 80, que é todos os doentes. Vai fazer a relação, você vai pegar todos os verdadeiros positivos para todos os doentes mesmo. Vai ser 80, mas quais são todos os doentes que deu? Aqui seria 90, né? Porque os 10% ainda é 90, né? Então, acho que eu falei errado, né? Não, falei certo. Não sei se deu pra entender minha frase e essa lógica aí, mas seria mais ou menos isso aqui. Então, seria 80 por 90, corta, 8 por 9 dá 88%, né? Seria o cálculo. Então, a sensibilidade seria 88%. E a especificidade? A especificidade, a gente quer todos os que saudáveis, né? Que não estão doentes. Então, quais não estão doentes aqui? Ó, verdadeiros negativos, vai ser o 4. 4 mais 4 para os falsos positivos, né? Porque os falsos positivos ainda estão saudáveis. Então, seria 6 aqui. Então, seria 4, você eu acho que por 10, né? 10, aí vai dar 40%. Então, a especificidade seria 40%. O chato é você entender, aí fazer interpretação aqui, porque o cálculo não é difícil. E eu não sei se vocês repararam na tabelinha, mas olha só. Inverte. VP aqui, no caso, o VN seria aqui, né? Mas olha só, o VN fica aqui. O VP aqui, o VN seria aqui, correto? Mas inverte, é como se você fizesse uma... Você só realmente inverte. O que tá aqui vai pra cá e o que tá lá pra lá vai pra cá, entendeu? Tipo assim, eu vi essa relação, achei melhor pra gravar a tabela assim também. Ou senão você grava a formulazinha, né? VP mais sobre VP mais FN. Falso negativo, né? E o outro seria VN mais VN, VN sobre VN mais FP. Essa seria a fórmula. Isso que eu falei é para calcular a especificidade e a sensibilidade, mas tem os cálculos dos valores preditivos que também não é difícil, sabe? Então, continuando. Aqui que eu acabei pulando propriedades do teste diagnóstico. A sensibilidade, a sensibilidade e a especificidade são propriedades inerentes de todos os testes diagnósticos e devem ser consideradas ao solicitar um teste. Então, assim, você quer você fez lá o teste de uma doença, você quer confirmar as coisas. Ou você pede um teste de sensibilidade, ou senão você pede um teste de especificidade, né? Na dúvida, pede os dois. Se não tiver os dois, aí você dá um jeito lá e pede um ou outro. Um teste sensível raramente deixará de diagnosticar um indivíduo doente. E um teste específico raramente classificará um doente como um positivo sem a doença. Então, o que aqui quer dizer? Um teste sensível, raramente ele dá um... Qual que é a palavra? Peraí. Ele raramente dá um falso negativo, sabe? Seria isso. E no caso da especificidade, ele raramente dá um falso, ou melhor, o contrário, né? O da especificidade, ele raramente faz um falso positivo, né?
Não, eu me perdi na minha frase, mas eu acho que vocês entenderam. Calma. Um teste de especificidade, ele raramente dá um falso positivo. Agora sim, em um teste de sensibilidade, ele raramente dá um falso negativo, ou seja, um teste de sensibilidade, ele raramente vai falar que aquela pessoa tá com a doença, ou melhor, aquele teste de sensibilidade, ele raramente vai falar, tipo assim, ele, como é que eu vou formular essa frase? Um teste de sensibilidade, ele raramente vai dar negativo para aquela pessoa que tem a doença. E um teste de especificidade, ele raramente dá um falso positivo, ele raramente fala que aquela pessoa. Gente, eu não tô sabendo formular uma frase, mas entenda isso. Um teste de sensibilidade raramente dá um falso negativo. E o de especificidade raramente dá um falso positivo. Enfim, especificidade só quer saber dos doentes e sensibilidade só quer saber dos não doentes. Aí, que nem havia citado, existe o valor preditivo positivo, que é a probabilidade do indivíduo realmente estar doente, para ver se aquele teste positivo realmente foi positivo. E existe o valor preditivo negativo, que é a probabilidade do indivíduo realmente não estar doente. Então, ele confirma se o teste negativo realmente deu negativo, sabe? Aí o cálculo é um pouco diferente, porque o cálculo seria o seguinte: é como se dessa vez você pegasse todos os positivos mesmo. Então, olha só, VP, verdadeiro positivo, sobre VP de novo, verdadeiro positivo, mais falso positivo, tá vendo? Positivo, positivo, positivo. Seria mais ou menos assim. E a mesma coisa com o valor preditivo negativo. Todos os negativos dessa vez, todos N, 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 N. Sabe, seria isso. Tem um exemplo aqui que eu vou fazer junto com vocês, ó. Vamos lá. Mas antes, olha só. VPP, verdadeiro valor. VPP, valor preditivo positivo. E VPN, valor positivo preditivo negativo, são influenciados pela sensibilidade e especificidade. Em termos práticos, é mais útil para o clínico o resultado negativo de um teste sensível, ou seja, é mais útil o teste sensível for negativo, ou seja, que a pessoa não tem a doença, sabe? Eu só vou confirmar minha frase aqui pra ver se eu não tô falando merda de novo. Um minutinho. Ó, eu pedi ajuda do chat GPT pra eu não falar merda aqui, tá? Ó, um teste muito sensível, ele raramente erra pessoas doentes, né? Então, portanto, quando ele dá negativo, você pode confiar que provavelmente o paciente não tem a doença. Então, é mais útil em quesito da prática. E no caso em relação mais útil, o teste positivo de um teste específico quer dizer o quê? Que se o teste específico ele deu positivo, então você pode confiar que o paciente realmente não. Que o. Ué, peraí. Ou, na verdade, ó, portanto, no caso, ó, um teste muito específico, ele raramente erra pessoas saudáveis, né? Então, quase ele não dá falso positivo. Então, quando ele dá positivo, quando diz assim, olha, o teste deu positivo, então quer dizer que o paciente realmente tem a doença. Então, assim, é mais útil para o clínico que testes sensíveis deem negativo e testes específicos deem positivo, sabe? Porque se um teste. Não sei explicar. Na minha cabeça faz sentido. Enfim, se você não entendeu isso, ignora essa parte. Vamos direto para os cálculos, né? Vamos lá, vamos fazer os cálculos. Em um exemplo de investigação de anemia, considerando o estudo, tinha 100 doentes e 100 não doentes. A sensibilidade era 95% e a especificidade era 80% para a dosagem de hemoglobina. Os valores preditivos ficariam como? Então, vamos lá. Vamos calcular os valores preditivos e negativos, as porcentagens, e vamos calcular a especificidade e a sensibilidade, tá? A especificidade, a gente quer o quê? Todos os não doentes, né? Então, quais são os não doentes aqui? Verdadeiros não doentes seriam o 20%, correto? Então, seria 20
mais 20 sobre os que, ó, cadê? O falso positivo. Aqui seria o quê? Aqui seria verdadeiro positivo. E aqui verdadeiro. Aqui seria falso positivo. Verdadeiro negativo. Na verdade, inverte, né? Vai ser falso negativo e verdadeiro negativo. Ué. E verdadeiro. Não entendi o que eu fiz aqui. Tá, e verdadeiro negativo. Então, a gente tem um falso. Vê qual que é o verdadeiro, o falso positivo. Falso positivo. Apaguei porque eu me perdi no meu próprio cálculo, tá? Eu peço perdão. Vamos calcular a especificidade e a sensibilidade. Tô mexendo, que raiva só. Ué. Tá. Então, o cálculo é verdadeiro positivo. Vamos lá, sensibilidade, que é todos os doentes. Verdadeiros positivos. Seria aqui, 95%. Mas a gente quer todos os doentes, né? Então, quais seriam os doentes aqui? Ó, que seria deu negativo, mas eles são verdadeiros. É só vocês montarem, gente, ó. VP, FP, FN, VN. 95 aqui são todos os verdadeiros positivos. E é sobre. Aí vai ser sobre 95, os verdadeiros sobre todos os doentes. Os 5% aqui, que fala de 100, deu que 95 são doentes, e no caso 5%, ele deu como não doentes, mas eles são doentes, entendeu? Então é 5 também. 95 vai dar 100, aí vai dar 95 também, o cálculo. Aí tá. Aí a gente quer a especificidade. Vai pegar todos os verdadeiros negativos. Então, os não doentes, que deu negativo mesmo, 80 aqui. 80 mais quais são os não doentes? Ó, a gente deu aqui. Aqui deu falso positivo. Então, aqui a pessoa ainda tá saudável. Então, é 20 aqui. 80 mais 20, 100%, né? Vai dar 80% de novo. Seria esse o cálculo. Já tinha a resposta aqui, só que se pedisse, a gente saberia fazer. Aí, qual seria agora os valores preditivos positivos e negativos? Lembra que eu falei que os valores preditivos são todos aqueles que a gente pega, como que fala? Esqueci agora. O preditivo a gente quer todos os positivos que a gente tem. Então, assim, ó, valor preditivo positivo seria VP mais VP mais FP. Então, qual que é o VP que a gente tem? É 95. 95 mais... Qual que é o FP aqui? Seria 20, né? Não vai caber. Eu faço aqui em cima. Cadê? 95 mais 20 é 115. Então, 95 dividido por 115. 95 dividido por 115 dá 0,82. Só que a gente quer isso em porcentagem, vai dar 82%. Acho que é isso. Depois eu confirmo a resposta. Ou melhor, vou confirmar de uma vez. É isso mesmo. E o valor preditivo negativo é todos os N's. Então, vai ser VN sobre VN mais FN. Qual que é o VN que a gente tem? 80 sobre 80 e mais 5, né? Então, seria 80 sobre 85. Deixa eu ver aqui, 80 sobre 85. Vai dar 0,94. Então, vai dar 94%, sabe? Seria esse o cálculo. Ah, Ana Clara, como é que você sabe que tá certo ou não? Porque eu tenho gabarito aqui, ó, que é a professora.
aqui do primeiro cálculo que a gente tinha do CCK, ó. E desse cálculo aqui agora, né? A gente fez, ó, sensibilidade, especificidade, VPP e VPN. Que no caso agora que eu vi que eu fiz errado. A sensibilidade e a especificidade. O que eu fiz de errado? Fiz certo, gente. Fiz certo. Eu tô vendo a questão errada. Tá aqui, tá? Tá aqui, ó, o resultado. Isso aqui, a professora não deu tempo de eu tirar a foto, eu pedi pro chat me ajudar, mas tá certo. Isso aqui é outra questão, tá? Tô ficando doida. Aí tá, então a gente volta lá a falar da teórica ainda. O valor preditivo, eles são influenciados pela sensibilidade e especificidade, mas além disso, gente, os valores preditivos, eles são influenciados também pela prevalência da doença, sabe? Na população. Então, assim, quanto mais rara a doença, maior certeza de que um teste negativo indique a ausência e menor a probabilidade de um teste positivo indicar a doença da pessoa, sabe? Então, isso é importante que a gente entender também. Aqui, ó. Quanto maior a prevalência da doença, quanto mais a doença está inserida naquela população, maior vai ser o valor preditivo positivo e menor vai ser o valor preditivo negativo. E a gente tem um conceito de que o que seria a prevalência é igual a probabilidade pré-teste. É que assim, ó, a gente sabe que a prevalência é a quantidade de doentes daquela doença ali naquele determinado momento. Diferente da incidência, né? Que a incidência é o surgimento é o casos novos, assim, da doença, vamos dizer. Então, assim, se a gente faz o cálculo, se a gente sabe, olha só. Tem um exemplo aqui, ó. Imagine uma cidade, uma população de 10.000 pessoas e casos confirmados de Covid foi de 2.000. Você vai fazer 2.000, prevalência não vai cair ao cálculo, mas é só pra gente entender. 2.000 sobre 10.000 vai dar 20%. Então, isso significa que antes da gente testar se aquela pessoa tem Covid ou não, a gente sabe que a chance dela ter Covid é igual 20%, sabe? Então, assim, por isso que a gente fala que a prevalência ela é igual a probabilidade pré-teste. Seria mais ou menos isso. Aí tem um cálculo aqui que eu vou apagar ele pra gente fazer junto. Ó, esse aqui ele quer a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Vamos lá então, vamos ler. Um pesquisador descobriu que de cada 100 pacientes que fazem um certo teste, 60 têm a doença, enquanto outros 40 são saudáveis. Ok. Dos 60 pacientes que têm a doença, 45 tiveram resultado positivo. Então, vamos montar a tabelinha lá. Então, teste positivo, teste negativo. 45 realmente têm a doença. Então, 45 é o nosso verdadeiro positivo. E 15 tiveram resultado negativo no teste. Então, calma, deixa eu pensar aqui. Esses 15 seria tipo o falso negativo, né? Dos 40 pacientes que estão saudáveis, 30 tiveram resultado negativo no teste. Então, acho que 30 seria o verdadeiro negativo, né? E 10 tiveram resultado positivo. Acho que seria aqui 10 falso positivo. Deixa eu ver se eu montei a tabela certa. Montei, gente. Montei. Graças a Deus, a tabela certa. Tá, então a gente vai calcular agora a sensibilidade e a especificidade. Mas antes, vamos botar o total, né? Que o total já ajuda. Aqui vai dar o quê? 55 e aqui vai dar 45. Tá, então vamos lá. Sensibilidade é o que mesmo? Sensibilidade é o seguinte, a gente quer todos os doentes, então a gente vai pegar os verdadeiros positivos. 45 sobre 45. E qual que realmente está doente? Que deu doença foi falso negativo, é o 15, né? Então, os falsos negativos aqui deu negativo para a doença, mas ele tem a doença, então seria 15 aqui. 15 aqui vai dar 45 sobre 15 vai dar 60, não é isso? Porque 45 mais 10, 50. 55, aliás.
mais 5, 60, né? 45 mais 15, eu sou meio burrinha. 60, isso mesmo. Então, 45 dividido para 60 vai dar 0,75. Como a gente quer em porcentagem, dá 75%. Então, a sensibilidade é 75%. E a especificidade? A especificidade a gente quer todos os não doentes, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar todos os não doentes, que é os verdadeiros negativos, 30 sobre 30 mais, olha só, 10 deu falso positivo. Então, esses aqui deu positivo para que tenha doença, mas eles não têm a doença, então vai ser 10 sobre 30, né? 10 mais 30, aliás, que vai ser 40. Aí corta, eu acho que vai dar 75 também. Por cento, deixa eu ver. 3 dividido para 4 dá 0,75, isso, 75% também. Então, a especificidade deu 75% também. Agora, vamos ver o VPP e o VPN. O VPP é o quê? Tudo positivo, né? Lembra que eu falei? VPP aqui vai ser VP aqui mais FP. Então, qual que é o VP? VP é 45 mais 45, é só pegar o total, na verdade, né? Já tem o total aqui, por isso que é importante o total. Vai dar 55, né? Então, tipo assim, 45 mais 55, perdão, 45 dividido para 55 vai dar 0,81. Então, seria, acho que 81%. E o negativo, né? O VPN seria tudo negativo. Então, VN mais FN. Aí seria, VN é o quê? VN é 30. Sobre o total, né, que a gente vai acabar somando, dá 45. 30 dividido por 45 vai dar 0,66, que vai dar 60, então, 66%. Vamos confirmar? Acho que aqui, ó, a tabelinha, a mesma que a gente montou. Aí as respostas, ó, 75 para sensibilidade, especificidade 75, VPP 80, eu falei 81, né? E 30, 66. Eu acho que tá dentro da margem, né? Acho que tá dentro da margem mesmo. Então é isso. Seria mais ou menos isso, gente. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e eu vou gravar a parte 2.